Amém? Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas escreveu, no capítulo 3. Obrigado, irmão José. Já tem galardão de profeta. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Ele é santo. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Uma passagem maravilhosa que se repete em todos os seus evangelhos. Que diz assim, a partir do versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, aleluia, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos, eles serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus, que vem de Deus. Aleluia. É importante e interessante que nós note que essa passagem ela é tão importante como todas, mas essa há algo muito especial para nós meditar nessa noite. Hoje pela manhã, quando meditávamos nesse texto, o Senhor levou nós a pensar em algumas coisas que são muito importantes para nós, porque se nós notar bem a sequência dessa época e dessa passagem, era um tempo de muita miséria espiritual, de muito sofrimento, de muita religiosidade, e o povo vivia em grande pobreza, grande sofrimento. Nessa época, a gente vê que haviam homens resistentes à voz de Deus. Homens que resistiam ao que Deus estava falando. Opressores. A sociedade vivia numa opressão. A Bíblia diz que eram cobrados propinas, eram dadas denúncias falsas. Haviam cobradores de impostos explorando o povo. Nesse contexto, a palavra de Deus vem a João, confrontando os religiosos daquela época. Era um momento difícil. Deus tinha falado 400 anos atrás pelo profeta Malaquias sobre essa época. Passando 400 anos novamente, Deus levanta João, e João se levanta confrontando aqueles homens dessa época, homens resistentes à voz de Deus. Se nós fosse olhar para os dias de hoje, um tempo atrás eu ministrei aqui e falei que naquela época já havia
extorsões, cobranças de propina, denúncias falsas eram feitas. O que se vê hoje? Milhares de anos se passou e nós encontramos hoje um tempo onde há uma crise política, homens maus estão em seus tronos, como estavam naquela época Anás, Caifás, né? A gente olhando os filmes, né, que fizeram, tentando retratar o que está escrito aqui, quando a gente olha o posicionamento de Anás, de Caifás, a gente fica pensando a soberba, o orgulho que havia naquelas pessoas. Homens que relutavam contra a voz de Deus. E nessa situação, nesse contexto, a palavra de Deus vem a João, e João começa a pregar. E quando ele começa a pregar, ele arranca um texto que o profeta Isaías tinha falado no capítulo 40, eu creio que é o versículo 3 e 4. A palavra que o profeta Isaías tinha falado, que ele era uma voz que se levantou no deserto. E eu vejo nesse cenário religioso que nós vimos dessa época, João, ele se levanta sem medo. Ele se levanta com ousadia e começa a anunciar. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele diz no versículo 4, aliás, no versículo 3, ele diz que apareceu João nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro dos profetas, no livro das palavras do profeta Isaías. E ele começa dizendo o seguinte: ele fala a palavra que o profeta realmente falou: voz do que clama do deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João não teve medo de se levantar naquela época e falar que precisava vir um arrependimento verdadeiro, que precisava vir uma transformação, que precisava vir um renovo, que precisava vir um arrependimento genuíno naquelas pessoas daquela época. E o que me chama a atenção é que aqui no versículo 5, diz que todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos eles serão retificados, e as estradas irregulares elas serão aplanadas. Como se, eu falei hoje cedo, uma engenharia asfáltica se levantasse, né? Como a gente vê aí, maquinários potentes se levantando para fazer uma estrada, e se eles entrarem numa região que tem banhado, eles aterram. Se eles entrarem numa região que tem montes, eles nivelam. E se tiver que acertar uma curva, eles cruzam reto e se vão. Podemos dizer que aqui a palavra de Deus está falando de um projeto de engenharia, mas não. Deus está falando de mim e de você nessa noite. Que os nossos caminhos, né? Os nossos caminhos tortuosos, eles precisam ser aplanados, retificados, as nossas veredas tortas precisam endireitar. E foi nesse tom que Deus levanta João para pregar no deserto. Pregar o arrependimento. Talvez nós que estamos aqui hoje, você e eu, que estamos aqui pregando o evangelho, nós somos esses também, essas vozes
Aleluia! Vós que estão clamando no deserto. Eu não sei qual que é o tamanho do seu deserto. Eu não sei aonde que é o teu deserto, que tamanho que ele é. Eu só sei que você é uma voz profética. Você é uma igreja profética, apostólica, pastoral, que você tem que se levantar nesses dias para fazer a diferença. Porque se nós não nos levantar, Deus pode preparar pedras, que nem diz na sequência do texto, que Ele poderia levantar filhos naquelas pedras. Há um grande momento para a igreja nesses dias, mas nós vimos que nós temos que tomar muito cuidado, porque no Brasil nós estamos vivendo um tempo de um avivamento muito bonito, mas já está se levantando, e acho que foi o Cris que falou nesses dias aqui, que é terrível nós ver o tanto de pessoas desigrejadas hoje, se apostando da fé. E a Europa hoje, a América, países que trouxeram para nós o avivamento, eles estão hoje vivendo um tempo de grande esfriamento. O que nós precisamos muito de cuidado para que nós não entremos nessa situação. Houve um homem, um jovem, com o nome Evan John Robert, que se levantou na Inglaterra no ano de 1905, por aí. Foi quando aconteceu o avivamento com ele. Em um ano, esse jovem se levantou a orar, porque o país de Gales, ele vivia uma fome espiritual. Os homens estavam vivendo nos bares, nos prostíbulos, nas casas de jogos. As famílias estavam destruídas, praticamente. E esse jovem, John Robert, ele se levantou e começou a clamar por um avivamento. Veja que Deus está precisando de algumas vozes que clamem no deserto. E ele começou a clamar. Fala que esse foi um dos avivamentos mais rápidos que houve da época. E que em cerca de um ano, se converteu mais de 100 mil pessoas. Os prostíbulos foram fechando as portas, os bares, as casas de jogos, foram tudo fechando as portas. Por causa de alguém que se levantou para clamar por um avivamento. E quando eu vejo os meus discípulos, a igreja aqui clamando, eu vejo que nós estamos nesse caminho, queridos. Nós somos uma voz nesse deserto. E Evan, ele conseguiu mudar um contexto de uma nação e trouxe um grande avivamento. Isso estou trazendo aqui para nós ver que é fácil e que nós podemos nos levantar nesses dias. Mas quando diz aqui, João, preparem o caminho do Senhor. Eu quero falar nessa noite de como nós levar as pessoas a um caminho de um avivamento. Como é preciso nós viver para que nós comecemos a viver o caminho dos avivamentos que nós temos visto, como eles são. E os segredos que eu acho muito importante é que a primeira coisa que João começou a falar é que precisava vir, era um arrependimento. Ele começou pregando sobre arrependimento no versículo 4. Ele diz que, no versículo 3 ainda, ele começou falando sobre o batismo de arrependimento, né? E que era para eles olharem o que os profetas tinham falado. E a primeira coisa para nós preparar o caminho do Senhor, Deus ordena que a nossa vida seja uma vida sem impedimento.
É uma vida que não impeça as pessoas de verem Deus. Eu tenho que ser um caminho, né? Eu tenho que ser um caminho que comunique Deus, né? Que as pessoas, quando olhar para mim, não se desviem de Deus. Que eu não venha ser um obstáculo para as pessoas chegarem até Deus. Que é fácil, queridos, de nós ser um obstáculo. E nós não ser um caminho para levar as pessoas ao avivamento, mas ser um obstáculo. E quando as pessoas olharem para nós, eles têm que ver nós um referencial. E a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles eram chamados aqueles do caminho. Os do caminho chegaram até aqui. Olha só que interessante. Eles eram um modelo. E a igreja dos Tessalonicenses, a Bíblia diz que eles se tornaram modelo para toda a Caia, toda aquela região, na forma como eles viviam. E eu queria, nessa noite, começar vendo como que nós estamos. Como é que você é? A pergunta que dá para nós fazer, como é que eu sou, como você é? Você é um caminho? Você comunica o Evangelho através da sua vida? Como cristão? Será que nós estamos preparando o caminho para as pessoas? Né? Segunda coisa, será que a nossa vida é um caminho de oração? Como estava falando aqui no Aba News, nós temos tantos horários de oração na igreja. E nós temos aqui, queridos, 5 anos orando por um avivamento. Mais firme, mas nós temos mais anos, mas que nós pegamos firme para orar por um avivamento, já está dando 5 anos agora. E uma das coisas que nós temos visto aqui nos nossos cultos é que a igreja, para ela ser uma igreja relevante, ela tem que ter os seus cultos de oração bom. Uma igreja que não tem cultos de oração bem frequentado, cultos onde as pessoas oram, onde a igreja ora, ela é ainda uma igreja medíocre, uma igreja média. Ela não vai romper e nem vai fazer diferença para que seja um caminho, né, de avivamento. A oração é a chave, queridos. A oração é que vai levar nós à intimidade de Deus. A oração é que vai levar nós a provar os mananciais de Deus. A intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Não tem como nós ter essa intimidade de Deus sem a oração. Se nós passar tempo na presença do Senhor, nós não vamos conhecer Deus, nem a sua vontade, nem a plenitude de Deus. E será que nós, como discípulo, nós estamos preparando o caminho para as pessoas irem a Deus? Estamos levando as pessoas para um caminho de um avivamento, de orar, de buscar Deus. Eu tenho visto, irmãos, aqui, pessoas na nossa igreja vindo orar na hora do meio-dia, no relento desse calor. Pessoas que vêm para aqui orar. Eu fico pensando, Senhor, mas eu tenho visto as crianças aqui orando. Essa sexta-feira mesmo foi um momento especial que eu vi aqui de crianças. As crianças aqui caminhando, de mãos erguidas, orando, declarando, abençoando a cidade, orando por salvação, orando pelos pais. Eu vi criança aqui, que os pais não estavam, e eles estavam orando pelos seus pais. Queridos, isso começa a ser preparado um caminho de um avivamento. A terceira coisa, será que a nossa vida ela é um caminho de plenitude do Espírito? Como é que é a nossa vida? Nós estamos ansiando por esse mover de Deus, por esse avivamento? Será que há uma ansiedade de nós buscar esse tempo? Ou ainda nós estamos envolvidos com tantas coisas naturais desses dias, trabalho, né?
envolvimento com o dia a dia, com as coisas, com redes sociais. Estamos gastando o nosso tempo com coisas que não levam nós a essa intimidade, essa plenitude do Espírito. É fácil, queridos, de nós nos envolver tanto e nós não chegar nesses lugares que o Espírito quer levar a nós. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim, que eu te anunciarei, revelarei as coisas grandiosas e ocultas que tu ainda não conhece. Será que nós temos bebido dessa fonte? Como que você está? Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de intimidade com o Espírito Santo? Como que está a tua vida de intimidade com a palavra? A quarta coisa que eu listei é: será que a nossa vida é um caminho de santidade? Como é que está o teu namoro, jovem que namora? Ele é santo? Teu namoro é santo? O teu casamento, meu irmão, minha irmã, ele é santo? Você vive um casamento santo? Você tem uma vida de santidade com a tua esposa, com o teu esposo? Como que é o respeito teu como marido com a tua esposa, com teus filhos? É uma vida de santidade? Será que a nossa vida, ela leva as pessoas a esse caminho? E eu cedo citei aqui algo que me deixou muito feliz. Eu estava conversando ontem com o irmão, e ele, de repente, eu falei assim: essa vida com Jesus é tão boa, né? E ficamos rindo. Ele está aqui agora de noite, de manhã ele não estava. Ficamos rindo, e de repente ele começou a falar da vida dele com Jesus, como Jesus tinha mudado a vida dele. Como depois que ele começou na igreja, quantas coisas começou a acontecer. Eu me alegrei muito, porque eu me lembrei do pastor Eibe, que ele fala: essa vida com Jesus é tão boa, né? O pastor Eibe fala assim, eu amo essa colocação dele, sabe? Mas essa vida com Jesus é tão boa. Hoje cedo eu estava com meus genros ali em casa, com as nossas filhas, e eu estava falando para eles: essa vida com Jesus é tão boa, sabe? Brincando com eles, né? Porque a gente tem que brincar, mas falar a verdade. Nós somos essa voz, queridos, que clama no deserto. Às vezes as pessoas estão nesse deserto, eles não estão vivendo essa vida de plenitude de Deus. Nós não estamos comunicando esse evangelho, nós não estamos sendo essa voz que clama no deserto. E nós precisamos, queridos. Nós precisamos, nós podemos, a Bíblia diz que é para nós comunicar o evangelho indo, andando, parando, comendo. Nós precisamos ser essa voz. E eu fiquei pensando, e às vezes eu fico pensando, como é que é essa vida nossa nesse deserto? Porque hoje as famílias vivem um deserto. Os casamentos hoje enfrentam desertos. Eles estão veredas, às vezes vales de depressão. Às vezes eles são montes de orgulho, de soberba, de incredulidade. A palavra não flui, não entra, não faz resultado. É ministrado direto, mas não vem resultado.
Esse deserto parece que não passa nunca. São montes que precisam ser nivelados. São caminhos tortos. São vales, são banhados que precisam ser aterrados. E é um tempo, queridos, que nós somos essa voz profética. A igreja, ela é profética, ela tem que estar profetizando. Eu quero crer, queridos, que nós estamos num tempo muito poderoso de Deus. E nós podemos ser essa voz que clama no deserto. Podemos ajudar as pessoas a preparar o caminho. Nós não podemos ser impedimento. Nós não podemos ser obstáculo. Nós não podemos ser montes que atrapalhem as pessoas. Nós temos que ser um caminho de luz para que as pessoas vejam Jesus nas nossas vidas. O caminho para o avivamento é o caminho de arrependimento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra diz, eu queria até que projetasse, eu não li esse versículo cedo, mas eu quero ler. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só até ali, volta ali. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar primeiro. Uma das primeiras coisas que Deus quer para que nós cheguemos ao arrependimento é a humildade. Jesus diz: venham a mim todos e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Às vezes o nosso coração é uma soberba só, é um orgulho só. Às vezes, queridos, nós como cristãos, nós envergonhamos o Evangelho. Nós impedimos as pessoas que eles vejam nós como uma luz. Mas nós, às vezes, somos uma pedra de tropeço. E a quinta coisa que eu listei. É interessante que aqui, Pedro, no capítulo 1, versículo 1, 15 e 16, diz assim. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito, ele diz. 15, volta no 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E Hebreus 12, 14 também comunica o que Deus é, o que nós estávamos cantando aqui antes. Santo, né? Nós estávamos cantando aqui. Ele diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar a santificação é o caminho para nós, né? O Cris agora está botando tudo gente nova no louvor, mas eles me tiraram do louvor, porque vocês viram, né? Nossa equipe de louvor está sempre renovada, mas eu fui banido do louvor. E já chamaram até o Ivan para o louvor, mas eu baniram. Mas uma coisa, queridos, nós não podemos parar de ser essa voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto tem que levar as pessoas a conhecer o verdadeiro arrependimento. E se a nossa vida, ela é um caminho de amor, como é que nós estamos amando os nossos irmãos? Como? Né?
Será que a nossa vida é um caminho de amor? Será que nós entendemos o tamanho do amor de Deus? A tal forma que Ele se entregou e entregou o seu Filho por cada um de nós? Aí eu fico pensando e às vezes, né, essa questão do amor é uma questão muito complexa, queridos. E nós como igreja, para nós ser um caminho que nós vamos levar pessoas ao avivamento, nós precisamos que nos ame, que nós obedeça a palavra de Deus, porque o maior mandamento de Deus é amar Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ele diz, semelhante a este: ame o seu próximo como a você mesmo se ama, ou como você mesmo se ama. Então, será que a nossa vida é um caminho de amor? Será que nós amemos o nosso próximo, ainda aquele que ainda talvez não ama Jesus? Você que é discipulador, né, discipuladora, tem aqueles discípulos mais difíceis de lidar, né? Nem todo discípulo é tão, né, tão maleável. Tem aquele discípulo que é mais, né, é mais osso duro de roer, né? Mas nós temos que amar também, queridos. Porque Jesus, Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por todos nós. Mas às vezes nós temos orgulho, nós temos soberba, nós temos ciúme, nós temos ódio, nós temos inveja. Às vezes nós mentimos. Mentira, pastor, às vezes nós mentimos. Às vezes nós roubemos. Roubemos, pastor, rouba, às vezes rouba no dízimo. Às vezes mente que está dando dízimo, mas não está dando dízimo. Pegar isso que é mais fácil, né? Tem tantas mentiras. Mente que foi no lugar e vai no outro. Né? Mente que fez e não fez. Mente quando vai declarar imposto de renda. Hoje estava ali em casa a galera, todo mundo, como é que eu faço para declarar o imposto de renda? Minha filha é contabilista e todo mundo está nessa hora, está preocupado. Eu não me preocupo porque a minha renda é tão pequena que ainda não há necessidade de declarar. Mas quem ganha bem, né? Precisa. Nós temos muitos empresários aqui que ganham bem. Eles precisam declarar o imposto de renda e não podem mentir. Também quando vai devolver o dízimo, não dá para mentir, queridos, não dá para roubar Deus. Pensa em roubar Deus. Aquele que tudo vê. Tesouraria da igreja não sabe quanto você ganha. E nem quer saber, a tesouraria só conta. Né? Mas é bom a gente ser fiel. Aleluia, é bom. É bom a gente ser verdadeiro. É bom a gente ser da verdade. Porque, às vezes, esses montes na nossa vida, eles significam incredulidade. A palavra de Deus diz que, se nós tivermos fé, nós podemos dizer, monte, ergue-te e lança-te para dentro do mar. Uma atitude de fé, né? Uma pessoa com fé, ele não enxerga nada errado. Ontem eu estava falando, eu e o Nefto ali em casa, e nós estávamos falando sobre isso, né? Pessoa que está em Deus, ela não tem esse problema, ela vê, não, vai dar certo, vai dar certo. Não fica, não, isso não vai dar certo. Começa, não, isso não vai dar certo. Isso é incredulidade, gente. E esses montes, eles têm que ser destruídos das nossas vidas. Eles têm que ser nivelados a ponto que eles não impeçam nada. Essas veredas, né, tortas, elas precisam ser endireitadas. Esses caminhos irregulares, né, precisam ser aplanados. E levar uma ferramenta para aplanar, né, irmão Riva?
Levar um cabeçote para aplainar, o bicho passa na navalha de ferro com ferro. Aplainar é um preço, queridos. Mas às vezes a nossa vida tem que ser aplainada, áreas que está difícil, áreas do orgulho, áreas da soberba, áreas da mentira, do engano, do ciúme. Como é triste a pessoa ter ciúme, né? Inveja. Isso é terrível. E o verdadeiro arrependimento, quando Jesus chama nós, Ele chama nós para um verdadeiro arrependimento. E João, quando ele começou a pregar, ele falou: o machado está posto na raiz. Toda árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Como é que estão os nossos frutos? Como é que nós somos essa árvore? Ela é uma árvore que está comunicando o Evangelho. Chegou, quando João começou a falar, as multidões lhe perguntaram: que faremos, diz eles? No versículo 11, no final do versículo 10, eles perguntaram para João: o que faremos? O que devemos fazer? E João respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma. Quem tiver comida, faça o mesmo. Porque uma das coisas que mais Deus quer ver é a nossa generosidade. Como ali o Cris ministrou, a igreja de Coríntios, a igreja da Macedônia. Como essas igrejas, elas comunicam para nós a generosidade. Como é difícil, queridos, nós repartir, nós dar uma túnica. Não, eu preciso de 2. Mas a gente só usa uma, não? Ah, mas eu tenho que ter 2. Como é difícil a gente ter 5 quilos e ver o nosso irmão passar necessidade e nós dar metade. Ah, mas se me faltar. Isso é incredulidade, queridos. Isso aí é triste, porque o Senhor espera que nós, Ele diz: quem tiver comida, faça o mesmo. Essa noite, queridos, é uma noite de arrependimento. Sabe? É uma noite que esses caminhos aqui, para nós preparar o caminho do Senhor, nós temos que endireitar essas veredas. Senão nós não vamos ser o caminho do avivamento. Nós não vamos comunicar o avivamento que Deus quer que nós comunique. Eu fico pensando, sabe, queridos, o tamanho da nossa igreja, se nós começar a dobrar o nosso joelho pelo avivamento, nós começar a repartir a nossa bênção sobre essa cidade. E hoje cedo, para encerrar, eu falava para as pessoas ali em casa, que quando nós viemos para Luiz Alves era bem diferente. Luiz Alves era uma outra cidade, um outro contexto, 10 anos atrás, 11 anos atrás. Luiz Alves era totalmente diferente. E nós começamos a nos levantar. Nós começamos a fazer, na nossa simplicidade, na nossa ignorância até. Hoje já não faço mais isso, porque eu entendi que o Senhor já fez isso. Mas nós começamos a fazer quebra de maldição sobre essa cidade. Nós começamos a abençoar Luiz Alves e pedir para que o Senhor acabasse com algumas coisas que tinha aqui que eram incoerentes. E para nós como igreja não tinha... não podia ter aquilo. E nesses tempos que nós começamos a viver isso, nós vimos tantas mudanças de Deus. Nós vimos os prostíbulos dessa região aqui fecharem todos.
Nós vimos mulheres que falavam para mim e para minha esposa: meu filho morreu da cachaça, meu marido morreu da cachaça, o meu cunhado morreu da cachaça. Era o que nós ouvia naquela época. Hoje nós já não ouvimos mais isso. Deus está trazendo um avivamento nas famílias. Deus está trazendo um arrependimento. Deus está tirando esse espírito desses montes, desses vales de opressão, de depressão. Esse contexto que nós vimos aqui, existia aqui na nossa cidade. Era um contexto opressor. Era uma cidade que quando nós entrávamos lá em cima na divisa, a gente sentia a opressão. Mas a gente viu que voz clamando nesse deserto começou a trazer uma mudança. E eu creio, eu quero convidar você para ficar em pé. Eu quero convidar a equipe de louvor para vir aqui. Nós vamos orar nessa noite. Porque nós somos essa voz. Você é essa voz que clama no deserto. Eu quero que nós, queridos, nós nos levante em nome de Jesus. Nós nos levantando, queridos, no nome de Jesus. Deus ouve a tua oração, queridos, amém? Deus, Ele está com seus ouvidos abertos. A palavra do Senhor diz que não estão agravados os seus ouvidos, que não possa nos ouvir. Então nós precisamos ser uma voz. Eu não sei como você tem sido. Como você tem sido essa voz. Mas eu creio que você hoje, diante dessa palavra, você pode ver se tem alguma vereda que precisa ser nivelada, que sejam vales que precisam ser aterrados, colinas que precisam ser aplainadas, montes. Deus aqui não está falando de estradas, queridos. Ele está falando de mim. Deus aqui está falando de mim e de você. Deus está falando da tua vida. Como que ela é. Será que precisa vir um arrependimento? Será que eu preciso me humilhar, orar, me converter para que o Senhor venha sarar minha terra? Será que eu estou sendo uma terra produtiva? Como que eu estou sendo? Que terra eu sou? Que terra que eu tenho sido? Que árvore? Como que eu estou como essa árvore? Eu estou bem enraizado? Eu já estou conseguindo dar alguns frutos? Os frutos, eles glorificam a Deus. Os frutos que você está ganhando para Jesus. Os teus vizinhos, os teus familiares, os teus filhos. Essa noite é uma noite, queridos, de nós olhar para dentro de nós. Será que nós precisamos desse batismo de arrependimento? Será que nós precisamos deixar algumas coisas que impedem de nós comunicar esse caminho do avivamento? Nós podemos fazer esse momento, um momento de oração, enquanto a equipe de louvor ministra. Nós podemos orar e nos arrepender se preciso for. Eu creio que esse momento, queridos, é o momento de nós pôr a cara no pó. A igreja precisa colocar a cara no pó. Nós precisamos do verdadeiro arrependimento. A igreja precisa se arrepender.
Só assim, queridos, nós vamos ser essa voz que vai clamar e vai endireitar veredas, vai aplanar caminhos, vai comunicar o avivamento. Mas sem o verdadeiro arrependimento, queridos, não vem frutos. Não vem frutos na nossa vida, não vem frutos nos nossos relacionamentos. A nossa vida não comunica o verdadeiro evangelho. Eu quero, enquanto a equipe de louvor canta, que você faça um exame. Se você quiser que nós ore, se você quer nessa noite receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, se você quer um verdadeiro arrependimento, pode vir à frente, nós vamos orar por você. Você quer esse arrependimento genuíno? Enquanto a equipe de louvor canta essa canção, você pode sair do seu lugar. E nós queremos orar por você.